Olá, começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Quais são e o que fazem os órgãos fiscalizadores de alimento? Pode até parecer improvável, mas a realidade é que muitas pessoas que trabalham no setor de alimentos não saberiam responder corretamente essas perguntas. Então hoje nós vamos receber a gerente de elaboração de planos de fiscalização da AGEFIS, Liana Campos. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar um pouco desse trabalho que é essa fiscalização alimentícia, né, que muitas pessoas não sabem que é uma atribuição da AGEFIS. Isso. Diariamente nós temos equipes fiscalizando toda a cadeia de produção de alimentos e também de comercialização. Então nós fiscalizamos as indústrias, os comércios atacadistas, os comércios varejistas e todos aqueles estabelecimentos que fazem a manipulação final dos alimentos, como os restaurantes, bares, lanchonetes, buffets e por diante. E por aí vai, a lista é enorme, A lista é né? enorme. Falando dessa lista enorme também, tem a questão das exigências que são para as empresas, né? Porque, digamos assim, que a base da AGEFIS é zelar pela saúde, né, da população de modo geral, né? Então, assim, quais são, o que você pode destacar, na verdade, em relação às exigências que vocês, né, cobram ali do empresário, por exemplo? Bom, de acordo com o tipo de atividade que o estabelecimento desenvolve, existe uma legislação específica, né? Então, a gente atende todas as legislações a nível federal, que são determinadas pela Anvisa, a nível estadual, que são pela Secretaria de Saúde, e a nível municipal, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, todas essas legislações são verificadas pelas equipes da AGEFIS durante a fiscalização dos estabelecimentos. Entendi. Cada estabelecimento, igual você falou, tem um tipo de regularização que vai estar dando uma olhada ali, né? A gente teve algumas mudanças recentemente linkado aos alimentos que estão ali nas prateleiras dos mercados, né? Antigamente não se preocupava em colocar, por exemplo, índice calórico, ou se tem glúten, ou se tem lactose. E com a mudança, com a modernidade e também com o avanço de algumas doenças e etc e tal, hoje em dia é fundamental ter essas informações? Sim, a Anvisa ela dispõe de várias instruções normativas, de resoluções que vão tratar da rotulagem dos alimentos. E para cada tipo de alimento há uma rotulagem específica. E essas rotulagens elas têm as informações obrigatórias. Por exemplo, data de validade, o lote daquele produto, as informações nutricionais, que são aquela tabelinha que contém a porcentagem de cada grupo alimentar, né? Por exemplo, cálcio, gorduras, gordura trans, gordura saturada, açúcares, sódio. Tem também os dados das informações do fabricante, né? Por exemplo, CNPJ, responsável técnico, o endereço da empresa. Então, a gama de informações que devem estar disponíveis para o consumidor. Sim, digamos assim, que é uma riqueza de detalhes para que não falte informação para o consumidor, né? Ele tem que saber ali o que tem de bom naquele alimento, o que ele tem de gordura saturada, por exemplo, né? Tem uma quantidade também de gordura saturada que é permitida, né? E várias outras coisas assim. Isso. Na prática, como é que é feito hoje essa fiscalização em Fortaleza? Bom, nós temos há uns 5 anos, mais ou menos, iniciamos uma parceria com a Cevisa, que é a Célula de Vigilância Sanitária, que está ligada à Secretaria de Saúde do município, e com o LACEN, que é o Laboratório Central, que está ligado à Secretaria de Saúde do Estado. Então, nós temos uma parceria com esses dois órgãos, né, da administração pública, e nós fazemos um monitoramento da qualidade dos alimentos produzidos nas indústrias. Então, as nossas equipes de fiscalização vão até as indústrias, fazem a inspeção para verificar as boas práticas de fabricação. Lá dentro, né? Lá dentro da indústria, que é de acordo com uma legislação específica da Anvisa, a RDC 275 de 2002, e depois é feita a coleta de alimentos. Então, esses alimentos são encaminhados para o LACEN e lá são feitas as análises microbiológicas e de rotulagem do alimento. É minucioso, digamos assim. Muito. Precisa ser, afinal de contas a gente está falando de alimentação, né? Exatamente. Então gera muitas dúvidas e tendo um elemento ali que não se enquadra pode gerar uma centena de trabalho, né? De problemas de saúde, por exemplo, né? Alergias, enfim. Para a gente entender melhor, a nossa equipe produziu, né, um VT mostrando como é que funciona, né, essa fiscalização e para a gente tirar outras dúvidas. Roda VT.
A Vigilância Sanitária da Agência de Fiscalização de Fortaleza realiza periodicamente a inspeção da indústria de alimentos da capital para garantir que esses produtos cheguem até os consumidores em bom estado de higiene e conservação. Mesmo assim, é importante o consumidor verificar as informações nos rótulos e embalagens antes de comprar qualquer produto. Eu sempre gosto de olhar, porque eu já comprei produto vencido. Sempre quando eu venho comprar, eu olho. Sempre eu costumo olhar caso eu ainda não conheça o produto, não tenha visto anteriormente. Data de validade, que itens possui aquele produto, né? Por exemplo, lactose. Tem pessoas da minha casa que não consomem lactose. Então, verifico se tem a lactose ou não. Calorias também, percebo essa questão das calorias. O objetivo da fiscalização a essas indústrias é exigir o cumprimento dos protocolos sanitários para não trazer riscos à saúde do consumidor. É muito importante todo o produto que a gente vai consumir, a gente veja desde os dados cadastrais, tá? Como a própria regulamentação da empresa, da indústria, se ela está regulamentada, se tem um registro de algum órgão competente, como o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura. E é muito importante que ele tenha também toda a parte da validade, né? E também as condições de armazenamento de como o produto pode estar, né? Que essas condições também são importantes ser verificadas. Adriano está sempre atento aos detalhes, tanto no papel de consumidor, como também na condição de comerciante. Eu estava num supermercado, tá? E realmente depois disso eu fiquei bem mais atento. Porque quando eu fui comprar a mercadoria, estava com a data de validade vencida. Tinha 3 produtos com validade vencida. Eu fui ao caixa, a pessoa responsável, e mostrei. Eu disse, olha, está vencido, é você tirar da prateleira. Após o prazo de validade, a própria indústria ela não vai ter a certeza, nem vai te dar garantir a segurança, né? Então é muito arriscado, porque aí vem desde alguma infecção, né, de micro-organismos que podem levar até a morte. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque podem trazer muitas doenças, e aí dependendo de cada alimento, e aí pode causar um mal, né, uma simples dor de barriga, mas também pode levar a doenças que podem causar a morte. Os casos que devem ser denunciados são manuseio de alimentos em local sem higiene, produtos armazenados em temperatura ou local inadequados, alimentos sem rotulagem, sem validade ou com indícios de alteração no cheiro ou na cor. Para denunciar, basta ligar para o telefone 156, pelo aplicativo Fiscalize Fortaleza ou ainda no site denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. Isso faz parte da nossa rotina, a gente tem que ficar muito atento, né? Enquanto estava passando o VT, tirando algumas dúvidas aqui, a gente costuma ver em mercantil, né, alguns produtos em promoção quando está próximo a esse período de vencer, né, da validade dele. A gente precisa estar atento aos produtos, por exemplo, um iogurte está ali de promoção para eu comprar. Né? Caso me tenha alguma reação alérgica, quais são os critérios que a Anvisa vai dar, a AGFIS vai avaliar? Bom, sempre que a gente recebe alguma denúncia que está se referindo a que o alimento estava impróprio, que causou alguma reação no corpo, a gente atende essa denúncia, faz uma inspeção no local e verifica as condições sanitárias de armazenamento daquele produto. Como você exemplificou o iogurte, ele deve ser armazenado sob refrigeração. Então, se as nossas equipes vão até o local e verificam que aquela temperatura de armazenamento não está adequada ou se não apresenta condições de higiene favoráveis, é um grande indício de que o armazenamento inadequado pode ter provocado alguma contaminação no alimento. Então vai muito além desse prazo de validade, né? Sim. Tem, digamos assim, é a vida útil desse alimento que precisa estar ali dentro da norma, né? A temperatura faz toda a diferença, principalmente quando a gente fala de laticínios, né? Que é muito importante. Certamente. Os fabricantes, quando eles industrializam um produto, eles estipulam toda a forma que deve ser armazenado, né? A forma que ele deve ser manipulado adequadamente. Então, aquela cadeia, os comerciantes atacadistas, distribuidores, comércio varejista e os manipuladores finais, eles têm que obedecer àquelas indicações da indústria, né, de armazenamento adequado, a fim de que não sejam contaminados os produtos, né, de que ele possa segurar realmente até a validade que o fabricante determinou, indica, né, que ele indica, como também naquela validade depois de aberto o produto. Porque é interessante a gente frisar que existem duas validades, né? A do produto fechado
e após a abertura do produto. E tem que estar atento, porque às vezes as pessoas não ligam muito para essa validade após aberto, né? Isso. E aí acaba às vezes tendo alguma reação e acha que é por conta do produto em si, mas não, ele tem uma vida útil também depois de abrir, né? Isso, e geralmente depois que o produto abre, a forma de armazenamento muda, Sim. né? Muitos produtos que eles podem ser armazenados antes de abrir em temperatura ambiente, depois de abrir você deve armazená-los em local refrigerado. Né? Então você tem que estar molho de atento a tomate, isso. né, por exemplo, né? O leite. O leite, né? é verdade, a gente tem um monte de alimento aí que tem essa mudança de armazenamento. Isso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Olá, você sabe como funciona a fiscalização de alimentos no Brasil? O que pode acontecer com as empresas que não cumprirem a legislação sanitária? E qual é o papel de cada um na execução desse serviço de Fortaleza? No bate-papo de hoje é com a AGFIS. A gente falou um pouco, né, do que precisa ter, nada mais é do que assegurar a saúde, né, do consumidor. Digamos assim que é o pilar, né, de tamanha importância. Porque um consumidor com saúde, ele não vai para o hospital, né, não vai para a fila, não vai para o SUS, enfim. E aí, quando a gente fala desse não cumprimento, como é que funciona essas etapas, né? Quando vocês vão visitar uma empresa, uma indústria, por exemplo? Bom, quando as nossas equipes vão fiscalizar, é feita uma análise de risco em todas as etapas de produção, em todos os setores da indústria. Independente né? de qual seja, né? Sim. E aí, de acordo com a análise de risco, é verificado o risco à saúde da população, né? Então, quando é determinado alguma não conformidade, que ela oferece um baixo risco à saúde da população, que eles podem continuar operando normalmente, mas aquilo deve ser adequado, né, para ficar de acordo com o que a legislação exige, então é lavrada uma notificação, que é um termo fiscal, no qual é fornecido um prazo para a regularização. Esse prazo pode ir de 2 até 30 dias. Se a análise de risco determinar que aquela não conformidade oferece um risco à saúde da população, é lavrado um auto de infração. Né? Esse auto de infração quer dizer que está sendo cometida uma não conformidade grave, que ela deve ser adequada e que ele vai responder por aquela não conformidade que foi constatada. Né? Então, a gente tem uma junta de análise e julgamento de processos que vai analisar o auto de infração, a defesa do autuado e a manifestação fiscal, que é quando o fiscal vai expor o que é que foi encontrado, de que forma que foi encontrado e que prejuízos aquilo pode trazer para a saúde da população. Então, o julgado avalia tudo isso e determina qual a penalidade cabível. E uma delas pode ser a multa, né? Então, a gente pode dizer assim que antes é feito um aviso, né, de que precisa ser arrumado ou ajustado em relação à temperatura, igual a gente estava falando, em relação ao armazenamento, né, tá num local arejado, por exemplo. Então, não cumprindo, né, essa solicitação da AGFIS, vem a questão da multa e o estabelecimento também pode ser fechado, por exemplo? Pode. Na verdade, como eu disse, na primeira inspeção é feita essa análise de risco. Sim. O que a gente pode dar prazo é dado. O que não cabe dar prazo, que são as coisas de alto risco, é autuado, né? E aí, além da multa, né, a gente pode apreender algum produto, interdição parcial, total do estabelecimento, ou de algum equipamento, de alguma área da indústria. Né? Então, é feito toda essa análise, vendo o risco que pode oferecer à saúde da população. Entendi. Esse monitoramento, digamos assim, tem que ser uma coisa constante, né? Tem que ser diário, né? Como é que a AGFIS se organiza para estar fiscalizando esses ambientes? Bom, anualmente a gente pactua o monitoramento, né? Com a CEVISA, que é um órgão de vigilância sanitária do município de Fortaleza, órgão normatizador e licenciador, e também pactuamos com o LACEN, que é quem faz as análises, né? O LACEN é o órgão da Secretaria de Saúde do Estado. Então, a gente pactua o número de amostras que vão ser coletadas nas indústrias, né? E também é pactuado quais são as análises que serão feitas. Para o ano de 2020, nós pactuamos a coleta de 40 amostras, né? E serão analisadas os parâmetros de microbiológicos e os de rotulagem. Então, os nossos fiscais, quando forem até as indústrias, além da inspeção normal, né, de boas práticas de fabricação, de documentação,
também vão realizar a coleta daqueles produtos. Como é que essas indústrias são escolhidas, né? A Servisa, além de normatizar e de licenciar, ela também tem a função de receber a comunicação de início de fabricação da indústria. Certo. O que é isso? A indústria vai começar a funcionar e começar a fabricar os produtos. Aí tem que determinar se aqueles produtos são passíveis ou não de registro. Os produtos que não são passíveis de registro, ele tem que comunicar para a Servisa que vai começar a fabricar. Exatamente para que a gente tenha ciência de que aquele produto está sendo fabricado e por quem, né? Então, a gente baseia o nosso programa de monitoramento exatamente nessas indústrias que comunicaram que vão começar a fabricar. Porque, olha, o produto está indo para o mercado, então tem que ser feita uma análise da qualidade daquele produto, Com né? certeza. Para que seja garantido que aquele produto não vai fazer mal à saúde da população. São muitos detalhes, né? São muitos. Bastante. E falando desses detalhes, além dessa fiscalização anual que você estava explicando, né, desses detalhes que são delimitados ali durante o ano todo, tem a questão das denúncias ainda que também estão entrelaçadas nisso, né? Então, vamos supor que você já fez fiscalização no mercantil X. Teve denúncia, teve alguma coisa, vocês vão voltar lá para fazer toda a certificação daquele e ter um olhar mais criterioso, digamos assim, do ambiente. Com certeza. Diariamente a gente recebe denúncias, né? E a gente recebe um número elevado de denúncias da população. E elas têm um atendimento prioritário, né? Entendi. Porque a gente entende que a população funciona como os nossos olhos, né? Infelizmente a gente não tem como estar 24 horas em todos os estabelecimentos de Fortaleza. Então a gente precisa do apoio da população. Por isso damos prioridade a isso, né? Então, aqueles locais que a gente fiscalizou há pouco tempo e que são denunciados um tempo depois, né, com um intervalo pequeno, a gente vai fiscalizar, né, com o mesmo olhar, mas sendo um pouco mais criterioso, né, porque a partir do momento que a gente finaliza a inspeção, que é liberado algum licenciamento que ele estava requerendo, né, ele deve continuar cumprindo a fiscalização. Não é só mascarar, digamos as legislações. assim, né? Exatamente, a legislação não deve funcionar, ela não deve ser atendida somente no momento da fiscalização. É o tempo todo. Né? Não, e é igual você falou, assim, não é para mascarar aquilo ali, né? E a população, sabendo que trabalha em parceria, digamos assim, com a GFIS, vai ficar atento, né? Porque como é que o estabelecimento passou na inspeção e não passou depois? Às vezes faz uma máscara ali para não aparecer tudo ok, mas na verdade tem muita coisa para ser ajustada, né? E a população acaba sentindo isso na pele, né? Igual a gente deu exemplo. Pois é, infelizmente isso acontece muito, né? Os nossos termos, eles são lavrados com dia e hora da fiscalização, exatamente para garantir que naquele dia, naquela hora, ele estava atendendo ou não ao que a legislação exige, né? Então, muitas vezes, a gente encontra essa situação de que acabou de visitar um local, ele estava completamente adequado, mas alguém denunciou porque verificou que estava cometendo uma não conformidade, né? É triste, mas a gente tem que mudar triste. isso, né? Tem que É mudar. verdade. Você está falando de saúde, né? Isso. É uma alimentação de uma criança, de um idoso, a sua própria, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar mais atento e a população também se ligar em cada vez mais saber que tem esse serviço de parceria, né? Que pode ligar, que pode denunciar. A gente quer uma alimentação segura, né? Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta já. Olá, estamos de volta com notícias de Fortaleza. A vigilância sanitária é composta pelos poderes de nível estadual, municipal e destinados a evitar que a saúde da população brasileira seja afetada negativamente. Falando de tudo que a gente já falou um pouco, né, dessa importância dos alimentos estarem de acordo com a rotulagem, prazo de validade, né, do que é fiscalizado durante o ano, a gente tem também uma parte técnica que é responsável para estar trabalhando, fiscalizando, né? E eu acredito muito que a ANGEFIS trabalha, né, em âmbito de parcerias, né? Ela precisa desse olhar desde a população a outros órgãos também. Como é que funciona esse trabalho técnico? Bom, todas as indústrias de alimentos, elas têm que ter um responsável técnico, que é um profissional da área, geralmente um nutricionista ou um engenheiro de produção. Não é restrita a essas duas profissões, mas é o que a gente mais encontra, né? E eles têm uma função importantíssima dentro da indústria, né? Porque eles são as pessoas que traduzem o que a legislação exige, né, no chão de fábrica, né? Como aquele produto deve ser produzido,
de que forma deve ser armazenado, todas as documentações da empresa devem ser elaboradas por eles, que são os procedimentos operacionais padronizados, o manual de boas práticas, todas as planilhas de controle, dar treinamento aos funcionários, né? Então, ele tem um papel fundamental na garantia da boa qualidade de fabricação dos produtos dentro do ambiente fabril. É muito bom. Saber também que tem essa parte de treinar, né, os profissionais que estão dentro dessa indústria também deve fazer total diferença ali na própria rotina, né, dessa indústria com esse parceiro. Sim, eles devem ter educação continuada. A gente pede que haja comprovação de treinamento anual dos funcionários. Muito bom. Falando um pouquinho da questão dos números, né, como é que foi o balanço, né, das GFIs de 2019 para cá? Bom, em 2019 nós pactuamos a coleta de 50 produtos na indústria. Acabou que a gente coletou um pouquinho mais, coletamos 51 em 50 indústrias, né? 51 produtos em 50 indústrias. Desses produtos, 28 tiveram um resultado do laudo satisfatório e 23 resultado insatisfatório. Então, isso representa que apenas 55% das indústrias fiscalizadas em 2019 atendiam a todos aqueles pré-requisitos microbiológicos e de rotulagem que a legislação exige, né? Para a gente é um número preocupante, Sim. porque é muito baixo, né? Na nossa visão, no nosso entendimento, é um número muito baixo. Mas a gente, por outro lado, entende que é bom que a gente conseguiu chegar até essas indústrias, fizemos a coleta, fizemos a conscientização e o final do monitoramento, ele chega com a adequação daquele produto ao que a legislação exige, né? A gente só libera a licença sanitária depois que tudo aquilo for corrigido de acordo com a legislação exige, né? Então, inicialmente 55% apenas foram satisfatórios, mas ao final do monitoramento, todo aquele universo ficou sendo satisfatório. E igual você falou, você tem essa questão positiva de saber identificar o que precisa ser ajustado, né? Então, a gente espera que os números de 2020, por exemplo, venham bem maiores em questão de estar dentro da fiscalização, dentro do que a GFIS e a Anvisa determinam legal para aquele estabelecimento, para aquela indústria, né? Falando que você falou que vocês coletam material e tudo, o que mais vocês coletam, digamos assim? A gente coleta aqueles produtos que são isentos de registro, tá? Que são os pães, bolos, biscoitos, bolachas, sorvetes, picolés, pratos prontos congelados, porque hoje é uma moda, né? É uma febre, né? Que é necessário, né? Por causa da nossa vida corrida, então a gente está dando atenção muito grande também a esse tipo de produto. Na verdade, tem que estar sempre se modernizando, né? A GFIS, digamos assim, porque o pico de produtos mais consumidos muda bastante. Isso. Igual agora, por exemplo, com a pandemia do Covid-19, a questão dos alimentos, né? Igual você falou, enlatado, congelado, tudo isso que tem uma durabilidade, digamos, que é para ser maior, teve um alto consumo disso, né? Isso. E é muito importante que a gente veja de que forma que ele está sendo produzido, né? A gente não tem dados específicos, mas pela nossa fiscalização, pelo dia a dia, a gente consegue identificar um aumento muito grande do número de estabelecimentos que estão fabricando produtos alimentícios, né? Principalmente restaurantes e marmitarias, né? Porque é o que as pessoas ficam desempregadas e geralmente é a primeira coisa que vai atrás de fazer, né? Fazer alimentos para serem vendidos, né? Então a gente tem que ter um controle muito grande sobre isso, para que depois não se torne um problema sério para a população. Com certeza. E falando dessa questão de armazenamento, tem a questão da quentinha e tudo mais, e puxando o gancho, né, do Covid-19, a gente também teve a questão de como armazenar esses alimentos em casa, né? Então, assim, tem o prazo de validade, igual a gente falou, do mercado, e tem como receber esse alimento na sua casa. Quais são as dicas que você pode dar para a gente? Olha, o mais importante agora nesse momento de pandemia é a higienização, né? Ela já deveria sempre deve ser feita. Já deveria fazer parte da nossa rotina. Parte da rotina, mas agora ela deve ser intensificada, né? A gente orienta que aqueles produtos que são embalados em caixa, em plástico, que eles sejam higienizados de preferência com álcool 70%, né? E que frutas, verduras, legumes sejam higienizados ou com água sanitária
aquela água sanitária que tem a orientação para higienizar alimentos, porque bom deixar nem claro, né? porque nem toda água sanitária tem essa indicação. E você pode ver essa indicação no rótulo do produto. O rótulo do produto vai te dizer a diluição que deve ser feita, ou seja, quanto da água sanitária para quanto de água e o tempo de exposição, né? Então é importante que isso seja seguido. E também existem aqueles produtos prontos à venda nos supermercados, nos mercados, né? Que é o hipoclorito, né? Que aí também você deve observar no rótulo a forma de usar. Muito bom. O ideal é chegar em casa antes de guardar em qualquer parte da casa, do armário, fazer todo esse esquema de limpeza. A gente sabe que, igual você falou, já era para fazer parte da nossa rotina. E agora, mais do que nunca, a gente precisa estar antenado a isso, né? Exatamente. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação, né? Espero você aqui de novo para a gente conversar. Acho que ressaltar a importância, né, dessa fiscalização, desse cuidado, dessa atenção, né? Parte primeiramente da gente, né, como consumidor. E saber que tem a AGEFIS ali que está de olho, a Anvisa também, que é considerada, né, muito importante nisso, que faz tudo com um olhar muito atento, muito criterioso. A gente fica feliz e também tem que se cuidar, né? É verdade. E quero deixar um recado para a população que nós contamos com o apoio deles, né? Como eu já disse, a população são os nossos olhos e nós temos canais de denúncia, né? Nós temos o número 156, nós temos o aplicativo Fiscalize Fortaleza e nós temos o site denuncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br. Muito bom. Então você que está em casa não precisa nem sair de casa para poder ajudar a AGEFIS a fazer esse trabalho de parceria e fiscalização. Aplicativo, telefone, site, tudo aí disponível. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta o nosso bate-papo será com a saúde. Então fica aí que eu volto já já.